Então vamos lá, vamos começar pelos fatores desencadeadores. O que foi que estimulou, o que levou, né, a esse processo então, ou ao desfecho desse processo? Nós temos algumas coisas interessantes. Vamos lá. Uma, já foi questão da UFRJ, né, do vestibular UFRJ que hoje não existe, está integrado ao Enem, mas a UFRJ tinha uma prova muito interessante, fez uma questão muito bacana, que pedisse para o aluno perceber que o fato desses colonizados africanos, asiáticos, terem a chance de estudar ou lá na Europa, nas universidades, né, dos seus países, das suas metrópoles, ou até mesmo em universidades dentro do seu território, porém, com professores que trazem, de certa forma, a mentalidade europeia, isso teria, de alguma forma, contribuído para o processo de independência. Ai, não entendi nada, teacher. Calma. Imagine que você é um argelino, ok? Um argelino nativo, você é um muçulmano argelino, teve a chance de ir para a França estudar numa universidade francesa. A Argélia foi uma colônia de enraizamento, né? Os franceses identificam a Argélia como parte do seu território. E aí esse argelino vai para a França e ele estuda na universidade francesa, ele entra em contato, poxa, com aqueles lemas maravilhosos da Revolução Francesa. A ideia de liberdade, igualdade, fraternidade, o nacionalismo francês, a Revolução Francesa, a luta, né, contra aquela submissão ao absolutismo monárquico, um histórico de luta por liberdade, né, de reafirmação do nacionalismo. Caramba, será que quando você volta, você não dá uma olhada para aquela relação entre Argélia e França de uma forma diferente? Sem dúvida nenhuma. Então, quer dizer, a própria mentalidade europeia parece até um paradoxo, né? A própria mentalidade presente na população que coloniza esses territórios ajuda a despertar ou a fortalecer esses movimentos nacionalistas de independência. Perfeito? Esse talvez seja o mais difícil a gente perceber, né? Porque quando a gente fala de mentalidade, de pensamento, é uma coisa muito abstrata. Mas eu tentei dar um exemplo aí para vocês conseguirem materializar isso daí. Agora os outros são mais fáceis, quer ver? Vamos pensar na Segunda Guerra Mundial. A gente lembra que a Segunda Guerra Mundial, ela não ficou restrita à Europa, como foi basicamente a Primeira Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial envolveu diretamente praticamente todos os continentes do planeta. E a Ásia e a África diretamente a partir do momento que você teve a invasão, por exemplo, dos italianos no norte italianos e alemães no norte da África, você teve os japoneses invadindo grande parte da Ásia, e os colonos, os colonizados, acabaram pegando em armas e lutando para libertar o seu território desses invasores. Então agora imagine você, né, um homem lá da Indochina, tá, que era uma colônia francesa que foi invadida pelos japoneses durante a Segunda Guerra Mundial, pegaram armas e lutaram contra os japoneses. Invasor! Lutando contra os japoneses. Aí ele consegue resistir à ocupação japonesa, os japoneses perdem a guerra e saem de lá. Caramba, esse homem está armado, treinado, com uma consciência militar, né, que é uma coisa complicada de você conseguir. Caramba, ele expulsou o japonês, ele conseguiu resistir ao japonês. Por que não agora lutar contra o seu mais antigo invasor? Por que não agora lutar contra os franceses? Percebem a relação? Então, o fato desses homens terem lutado na Segunda Guerra Mundial, isso leva um estímulo a essa luta, a essa guerra contra os seus colonizadores. Ok? Então, já falamos de dois fatores desencadeadores. Olha um terceiro fator aí, a própria Segunda Guerra, de novo. Então, agora eu vou olhar pelo viés europeu. Olha aí, ó, os países, os grandes impérios coloniais, Inglaterra, França, lutam na Segunda Guerra Mundial e saem extremamente o quê? Desgastados com o conflito. Então é natural que depois da Segunda Guerra Mundial essas metrópoles não tenham mais fôlego, não tenham mais forças para reprimir de forma significativa esses movimentos de independência. Alguns até tentaram, a gente vai ver isso quando falar dos casos específicos, vamos comentar aqui e trabalhar alguns aqui. A França, por exemplo, tentou, mas vai ser muito complicado. Depois de uma longa guerra como a Segunda Guerra Mundial, os franceses que ficaram ocupados pelos nazistas por 4 anos, conseguirem aí sustentar por muito tempo ou conseguir vencer essas guerras de independência. Perfeito? Podemos ainda falar, ó, mais um fator, quarto fator. Podemos falar da própria nação, a ONU, a Organização das Nações Unidas. Né? Aquela famosa organização criada no final da Segunda Guerra Mundial tem como um dos seus principais conceitos a defesa da autodeterminação dos povos.
Caramba, claro, a gente está saindo de uma Segunda Guerra Mundial, onde os nazistas ocuparam territórios. E os países, de certa forma, lutaram, os aliados lutaram para libertar, por exemplo, os franceses da ocupação nazista. Olha como é complicado. Os franceses que ocupam outros territórios, né, foram ajudados por ingleses, por americanos, para se libertar da invasão nazista. Então, quer dizer, então a ONU surge com esse discurso o direito de autodeterminação dos povos. E é claro que isso vai ser um grande estímulo para o processo de independência dessas colônias. Perfeito? Ainda podemos citar o próprio envolvimento dos Estados Unidos da América e da União Soviética. Ora, acabou a Segunda Guerra Mundial. Qual é o grande fenômeno que a gente estuda nesse momento? O início da chamada Guerra Fria. Muito bem. Ou seja, onde é que eu quero chegar? Nesse momento, a descolonização, a independência da África e da Ásia interessa diretamente aos Estados Unidos e à União Soviética. Por que motivo? Ora, porque se tornando independente da Bélgica, da Inglaterra, da França, esses novos países poderiam fazer parte das áreas de influência dessas duas superpotências. Ou seja, eu apoio a sua independência junto à Inglaterra, junto à França, e você então me deve um favor e vem para a minha área de influência. Faz parte daquele projeto de conquista de áreas de influência das duas superpotências na Guerra Fria. Tá claro? E ainda podemos citar por último, tá, um detalhe, um evento importante, tá, que é a grande Conferência de Bandung, que ocorre na Indonésia em 1955, já foi tema de muitas provas. A Conferência de Bandung é interessante justamente fazer um contraponto a esse último tópico que a gente falou, que é a ideia da Guerra Fria, dos Estados Unidos e da União Soviética. Porque na Conferência de Bandung, que reúne, né, países asiáticos, africanos, há um discurso de apoio à independência desses países, um apoio ao fim do armamento nuclear e, principalmente, a defesa de que os países poderiam fazer parte de um chamado terceiro mundo. É o grupo dos não alinhados. Ou seja, a Conferência de Bandung vai defender a independência afroasiática, porém, sem a interferência, sem cair numa área de influência nem americana, nem soviética. Ou seja, seria o chamado terceiro mundismo. Perfeito? Então, o chamado terceiro mundo seria justamente formado por esses países que não independentes, que não estariam aliados nem à União Soviética e nem aos Estados Unidos. Seriam o chamado terceiro mundo. Que, com o passar do tempo, acabou sendo confundido como os países subdesenvolvidos. Até porque, imagine, no período de Guerra Fria, quem não estava sob uma influência soviética ou americana, de fato tinha problemas econômicos, problemas no seu processo de desenvolvimento. Mas, de uma forma geral, a ideia de terceiro mundo seriam apenas aqueles não aliados, alinhados aos Estados Unidos e à União Soviética.